Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adore a Ele. Honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele. Aleluia! A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, Jesus. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Desocupe as suas mãos, adore a Jesus, aplauda aquele que vive. Hey! Aleluia. Te amo, Espírito Santo. Te amo, te amo, te amo. João capítulo 12, por favor. Evangelho de João, no capítulo 12. Irmãos, eu quero ministrar algo bem simples para você nessa noite. Mas é algo que eu estava ouvindo sobre esse texto. Estava lendo e Deus começou a falar, chamar a atenção de algumas coisas aqui no meu espírito. E eu quero conversar isso com você nessa noite, amém? João 12:1 diz assim: Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, aonde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Eu quero que no decorrer dessa leitura você comece a identificar os personagens que aqui estão. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Aleluia. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: Por que não se vendeu este perfume, este bálsamo, por 300 denários? Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários?
e não se deu aos pobres. Ora, ele disse isso, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, retirava, subtraía o que nela se lançava. Meu Deus. Respondeu, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha preparação, e para a sepultura o guardou. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E o grande número de judeus chegou, ficaram sabendo que ele estava ali, e foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara de dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, deixavam os judeus e criam em Jesus. Aleluia. Irmãos, existe uma trama aqui nessa passagem. Existe algo acontecendo aqui, mas você vai ver uma série de personagens, e cada uma dessas personagens, elas estão com um pensamento. E por isso que no início dessa reunião eu falei para você, gente, vamos conectar o nosso espírito. Por quê? Porque todo lugar que existe divisão de ideias, de pensamento, de direção, algo vai ser interrompido. E aí Deus tem que vir, irmãos, com uma glória, com uma força muito grande para poder alinhar aquele ambiente. E aqui você vê que é um ambiente onde Jesus estava presente, mas era um ambiente desalinhado. E o Senhor estava trabalhando para que isso aqui fosse alinhado, né? Para que esse ambiente essas pessoas pudessem estar falando a mesma língua e tendo o mesmo entendimento. Então, vamos lá, eu quero mostrar para você. Diz assim, eu vou ler de novo o texto para que você entenda. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus veio a Betânia, amém? Aonde estava Lázaro, que ele ressuscitou dentre os mortos. E é ali que ele vai, para a casa de Lázaro, para a casa de Marta e para a casa de Maria. E diz assim a palavra: deram ali uma ceia. Primeira personagem que a gente vê, primeiro não, segundo, né? Porque fala que Jesus estava ali, né, na casa de Lázaro. Segundo, Jesus, primeiro personagem. Segundo, Lázaro. Terceiro personagem, Marta. Deram-lhe ali uma ceia e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Aí se você for ver, lá no 4, você vai ver assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, ele estava ali também. Então nós temos mais um personagem, Judas Iscariotes, que estava ali questionando algumas coisas. Aí se você avançar mais um pouco, você vai ver lá no 9, diz assim: grande número de judeus chegou, ficaram sabendo que ele estava ali e também foram para lá. Então tinha uma multidão que estava nos arredores da casa, que também é um personagem. Maria, que também é um personagem, que é aquela que vai entrar na adoração. E no verso 10 diz assim: mas os principais sacerdotes deliberaram matar a Lázaro. Então a gente tem mais um personagem, os sacerdotes, os fariseus. E tudo isso aqui está girando em volta de Jesus. Jesus entrou numa casa, se assentou na mesa, e ele tem um grupo de pessoas com ele na mesa, e tem algumas pessoas que estão fora da casa, mas também estão ali naquelas mesmas circunstâncias. Então eu quero chamar isso aqui da mesa de Cristo, amém? Da mesa de Cristo. E quero falar para você que na mesa de Cristo existem personagens que estão com ele na mesa. Eu quero perguntar para você: quem é você na mesa de Cristo? Quero perguntar: quem é você nessa história?
E para que eu pudesse perguntar aqui, hoje à noite, quem é você na mesa de Cristo, eu tive que perguntar para mim hoje à tarde, quem sou eu na mesa de Cristo? Qual é o meu papel? Como eu estou diante de Jesus na sua mesa? E eu quero começar a mostrar isso para você. Tá? A cidade era Betânia, ficava no declive oriental do Monte das Oliveiras, né? A região era Betânia. E a primeira pessoa que eu quero falar para você é sobre Judas. Judas era um dos discípulos. E não era somente Judas que estava ali. Os 12 discípulos estavam com ele, porque sempre estavam assentados na mesa. Só que a Bíblia só fala dele, só fala de um, Judas. E eu quero dizer para você, querido, que Judas, ele está sentado ali. E o que é frisado a respeito dele é algo muito sério. Porque não está falando algo bom a respeito de Judas. Está falando que ele estava sentado ali. E quando Maria entra para adorar, que nós vamos falar dela depois, quando Maria, que é irmã de Marta e de Lázaro, entra com o nardo, com o vaso de alabastro e o nardo puro para poder quebrar aquele vaso e derramar o perfume aos pés do Senhor Jesus, ele tem um discípulo chamado Judas, que está ali e diz assim, mas que desperdício. E diz assim, mas que coisa terrível. Como pode-se pegar um perfume tão precioso, um perfume tão caro, um perfume de tanta valia, para jogar no pé de Jesus? Não tinha outra coisa mais importante, não tinha algo melhor para ser feito com esse perfume. E ele diz assim, olha, nós poderíamos dar aos pobres. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, querido. Em tudo que você for fazer na sua vida, o centro, o alvo é Jesus. Até que você esteja ajudando alguém que esteja com, alguma dificuldade, alguma deficiência, até que sejam os pobres, o alvo é Jesus. Se até mesmo o carente, o necessitado, a viúva roubar o centro da adoração, então nós estamos fora do foco, porque o foco sempre é Jesus. Em tudo que estamos fazendo, querido, nós temos que fazer, né, para Ele, por meio dEle, toda a honra e toda a glória deve ser dEle. E nós temos que colher os frutos, não somente de resultado, de pessoas, de coisas que conquistamos, mas o Senhor tem que estar recebendo a honra e a glória. E Jesus sabia disso. Jesus olha ali, para aquilo ali, e quando ele pergunta isso, podia ter dado aos pobres. Jesus falou, não podia não. Jesus fala assim, os pobres, vocês sempre vão ter convosco, ou seja, sempre vai haver pobre na terra. Sabia disso? A Bíblia garante isso, não só aqui, mas em diversas passagens. A Bíblia fala assim, sempre haverão pobres na terra. E assim o Senhor diz, ela está fazendo isso para o meu sepultamento, sabe por quê? Porque ela é a única que entendeu o que está acontecendo aqui. Mas assim, depois nós vamos falar de Maria, eu quero voltar para Judas. E a Bíblia diz assim, mas ele disse isso não é porque ele se preocupava com os pobres, é porque ele era ladrão. Ele era ladrão e ele enfiava a mão na bolsa. Que bolsa é essa? É a bolsa que se recolhiam as ofertas. Era a bolsa que se recolhiam os dízimos, as ofertas, essa bolsa de contribuição. Judas ia ali e ele subtraía alguma coisa da bolsa e pegava para ele. Sabe, hoje você vê escândalos acontecendo e a igreja envolvida em escândalos. Se você ligar na televisão, você vai ver uma série de coisas. Eu quero te dizer, queridos, escândalos sempre aconteceram. Não é coisa da atualidade, sempre aconteceram. E vou dizer para vocês, sempre acontecerão. Por isso nós temos que estar conectados, ligados, irmãos, para que a gente esteja no centro da vontade de Deus. E aí o Senhor fala, não, ela está fazendo isso porque ela é a única que teve um entendimento. E ele está subtraindo. Mas qual que é a situação de Judas? Judas era alguém decepcionado com Jesus.
Por que Judas roubava? Porque ele se decepcionou. Ele se decepcionou com Jesus. Nós já falamos sobre isso aqui. Se você pegar uma mensagem que chama o reino interior, fala a respeito disso. Porque Judas, ele esperava que Jesus vinha como um grande líder popular. Ele esperava que Jesus vinha como um homem, como um grande líder político, que ia libertar os judeus do domínio romano. E era isso que ele esperava. E quando ele começa a ver toda aquela conversa de Jesus, dizendo, não, o meu reino não é desse mundo, e tal, e dizendo aquelas coisas, ele começa a se decepcionar com Jesus. A história diz que Judas, ele era um zelote. O que é zelote, pastor? Zelote é um terrorista. Sabia disso? Zelote era um terrorista. Zelote era um povo da região de Cariotes, por isso que eles chamam Judas Iscariotes. Isso fala da região que ele veio, de Cariotes, que era uma região onde tinham os zelotes, que era um grupo político, que eles trabalhavam com paus, com facas, que eles pegavam assim fortemente contra o domínio romano, porque eles queriam levantar a força, irmãos, um líder no meio dos judeus, que tivesse apoio popular o suficiente para libertar os judeus do domínio romano. Quando ele vê Jesus fazendo aquele tanto de milagres, quando ele vê Jesus com uma palavra que atrai multidões, e quando ele vê aquele tanto de gente, seguidor de Jesus, ele fala, pronto, achamos, esse é o cara. Não tem ninguém com tamanha habilidade, não tem ninguém com tamanho carisma nesse tempo para mobilizar tanta gente. É Jesus. Essa foi a motivação que levou Judas a seguir Jesus. E falou, eu vou conectar com ele, nós vamos preparar Jesus realmente para ser o rei dos judeus. Realmente para ser o rei, ou seja, se assentar na cadeira de Davi, ou seja, ter um cetro na mão e uma coroa. Sabe aquilo tudo que Davi fez lá, muito tempo atrás, unificou o reino, fez uma série de coisas. Judas conhecia a história de Davi, o grande rei que conquistou com sua espada, que conquistou com suas guerras, que unificou todas as tribos, que fez Israel, conquistar todas as terras do seu tempo, que conquistou os seus valentes. E essa era a ideia que Judas tinha. Pronto, nós vamos ter um rei novamente. Mas quando Jesus começa a ministrar, querido, sobre um reino interior, sobre algo que seria o governo do Espírito, não o governo dos homens, não o governo da carne, então ele se decepcionou. E aí ele começou a subtrair dinheiro, porque era isso que estava no coração dele, até trair o próprio Jesus por 30 moedas de prata. Então eu quero dizer para você, querido, quantos de nós andamos decepcionados com Jesus? Quantos de nós estamos caminhando, andando e temos uma decepção no nosso coração porque pensávamos, mas eu já podia ter isso, mas eu já podia ter alcançado aquilo, mas nessa altura do campeonato já podia ter uma casinha, né? Nessa altura do campeonato, nesse frio, nessa chuva, eu podia ter um bom carrozinho para eu poder, né? Quantos de nós estamos nessa crise, querido? Não, mas eu podia já, ter um casamento. Quantos estão numa luta e assim acabam se decepcionando? E não é com pastor, não é com igreja não, irmão, se decepcionando com o próprio Cristo. Começam a questionar uma série de coisas, e aí eles começam a botar a culpa em alguém, porque alguém tem que ser culpado. É o fulano, é o ciclano, é o beltrano, mas a crise que essas pessoas têm é com o próprio Deus. É com o próprio Deus. Então aqui na figura de Judas a gente vê duas coisas. Pessoas que estão decepcionadas com o Senhor e questionadores.
questionadores. Maria está ali fazendo algo que não tem nada a ver com Judas, e ele está falando, eu não concordo. Se fosse eu pegava esse dinheiro e fazia outra coisa. Mas Maria podia falar para ele, mas o dinheiro não é seu, é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Está entendendo isso? Mas ele está falando, mais que desperdício. Mas ele está falando, para que tudo isso? Mas ele está falando, por que não se faz outra coisa? Então a ação espiritual de Judas é uma ação do questionamento. Sabe, eu quero dizer para você, querido, talvez a gente possa ter poucas pessoas que se decepcionaram com Jesus, embora isso não é tão raro quanto você pensa. Muitas pessoas já desistiram da caminhada, querido, porque esperavam mais do próprio Cristo. Mas como assim, pastor, esperava mais do próprio Cristo? Esperava, irmão, que o governo de Jesus na vida dele fosse garantir aquilo que ele sonhava. E eu vou te dizer, irmãos, Deus não veio para isso. O Senhor veio te alinhar com o propósito eterno. E você tem que conhecer para que Deus te chamou, para que você não perca muito tempo nessa vida. Falamos um pouco disso lá em Patrocínio. Sabe, temos falado disso aqui na igreja. Por quê, pastor? Porque Deus é o Deus que pega um homem, já falei isso para você, como Moisés, que foi criado na casa de Faraó, e foi treinado na família mais rica e importante da terra, para ser um grande governador, e o Senhor pega esse homem, e põe ele para ser pastor de ovelhas. Pega um homem habilidoso, rico, inteligente, capacitado, e agora, Deus, o que eu faço? Cuida das ovelhas. Mas aonde? No deserto. Mas a pé, no sol, cuida das ovelhas. Mas por quê? Porque esse é o seu chamado. Você vai conduzir o meu povo e vai levá-lo no deserto até colocar ele lá na terra prometida. E esse mesmo Deus pega um homem que não foi preparado para nada, um homem que cuidava de ovelhas, que foi preparado para cuidar de ovelhas, que foi preparado para pastorear animais, e fala, não, você vai ser o rei de Israel. E pega esse homem que é chamado Davi e põe ele sentado num trono. Coloca um cetro na mão dele, de ouro, e coloca uma coroa e diz, governe sobre toda a nação de Israel. Agora eu te pergunto, irmão, você entende um Deus desse? Eu também não entendo, mas nós temos que procurar, querido, nos alinhar com aquilo que Deus tem. Por isso uma vida inteira nós estamos tentando alcançar alguma coisa, buscar alguma coisa, produzir alguma coisa, e vamos ficar ali durante muito tempo. Vamos perder muito tempo até entender, irmãos, que isso não vai acontecer. Por quê? Porque não foi para isso que Deus te chamou. E se a gente não entende para que Deus nos chamou, a gente fica insistindo naquilo que é do nosso coração, da nossa carne. E aí chega a hora de se frustrar com Deus. Sabe, irmãos, isso acontece muito até na obra. Eu queria tanto, sabe, pregar nas nações, eu queria ir para missões, eu queria não sei o quê, mas Deus te chamou às vezes para liderar só um convívio. Mas você não aceita isso. Não, Deus, mas e as nações, que dia que eu vou? Nunca, irmão. Ué, pastor, mas não é todo mundo que vai? Não é não, irmão. Talvez Deus chamou a gente para liderar só um convívio. Mas às vezes você está assim, olha, pastor, eu queria tanto ficar em Araguari, aqui é uma cidadezinha tão bonitinha, tão aconchegante, eu tenho uma casinha ali simples, mas tão gostosa, eu queria ficar tanto lá no meu convívio, bonitinho. Deus falou assim, você vai para a África, meu filho. Você vai para a África, você vai para a Índia, você vai para a Europa, você vai para as nações, porque eu te fiz nascer para isso. Eu vou te mandar para lá. Mas eu tenho um curso aqui, após graduação, e eu não sei o que. Deus falou, você vai para as nações. Então eu preciso entender, querido, para que Deus me chamou? Para que Deus me chamou? Isso vai te fazer, querido, sabe, não perder muito tempo na vida, e não se decepcionar. Então, Judas é esse, que não entendia o projeto de Deus, que não entendia o que Jesus estava edificando, como que é o reino, qual é o reino que Jesus veio edificar. Jesus veio para edificar um reino espiritual em vidas, só que ele queria um reino político, sendo estabelecido
sabe, de forma territorial. Então ele não entendia. Então, querido, para que a gente não se frustre, a gente tem que entender o que Deus quer de nós. E o segundo, sabe, a ação de questionamento. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que não é assim? Por que não faz assado? Por que não faz assim? Não faz assado? Não é assim, não é assado. Não é, irmãos, porque Deus dirigiu da forma que tem que ser, e nós temos que nos submeter àquilo que Deus está dirigindo. Aleluia. Glória a Deus. Vá conectando aí. Um outro personagem aqui que eu quero dizer para você. Eu quero deixar os 3 irmãos por último. Um outro personagem que tinha aqui, multidões. Vamos colocar as multidões como se fosse um personagem. O que as multidões fazem? Vamos ver lá em João 12. Diz assim, João 12, 9. Grande número de judeus chegou, ficaram sabendo que ele estava ali. Isso é multidão, amém? E foram para lá, não só por causa de Jesus, mas principalmente por causa de Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Captou já? O que a multidão quer ver? Hein? Milagre, irmão. O que a multidão quer ver? A multidão quer ver aquele que ressuscitou dentre os mortos. Sabe? Um dos originais desse texto diz assim, como eu li aqui, que eles foram lá, não para ver Jesus, mas para ver aquele que ressuscitou dentre os mortos. Aliás, Jesus é um homem, um judeu que nasceu aqui no nosso meio, que está aí fazendo uma série de sinais, mas lá junto com Jesus, tem um homem que ficou 4 dias morto, que chegou a cheirar mal, que fedeu, que começou a se decompor, mas agora está vivo, e a gente precisa ver isso. Então a multidão vinha, a multidão ia chegando. Por quê, querida? A multidão quer ver milagres, e eu quero dizer para você, querido, que a multidão é um personagem dentro da igreja. A igreja de Jesus, não estou falando a igreja Almevan, eu estou falando a igreja de Jesus, o corpo de Cristo na terra. Existem multidões, pessoas vindo de todas as partes, mas muita gente está atrás daquilo que você vê na televisão, onde você liga e vê lá milagres, milagres, milagres e milagres. Sabe, muitos estão vindo de todas as partes, atrás desses milagres. E é aonde a gente entra, e eu sempre digo, irmãos, milagre não tem problema nenhum em milagres, muito pelo contrário, que bênção, querido, é o evangelho dos milagres. Mas não é tudo. Mas não é tudo. A unção, o poder de Deus é muito bom, mas não é tudo. Um homem que se move na unção, mas não tem a presença, ele está manco, querido. Ele está manco, e uma manqueira muito forte, que vai levá-lo à morte. Então existem multidões, pessoas que vêm de todas as partes para ver o que Deus está fazendo, curiosos. Querido, se você anunciar, você fala assim, pastor, eu não entendo muito bem do que o senhor está falando, não. Irmãos, eu quero fazer algo prático um dia com você, que você vai entender. Nós vamos fazer aqui juntos, num domingo, nós vamos bolar aqui uma chamada, que nós vamos anunciar no Facebook, vamos botar um outdoor, nós vamos botar assim, Escola do Reino. Aí nós vamos anunciar 3 dias aqui dizendo, Escola do Reino, ensinando os princípios sagrados do reino. E nós vamos divulgar. E nós vamos divulgar, vamos botar aqui um prazo, 60 dias antes, divulgando aí, divulga no Facebook, divulga no outdoor, divulga na rádio, se for preciso. Aí depois você vê o resultado de quantos vão vir na escola do reino para aprender o que Deus tem na sua palavra. E depois nós vamos fazer assim, cruzada de milagres. O paralítico anda, o cego enxerga, e o fogo desce, o raio-x de Deus, e não sei o que, e o morto levanta. E você vai ver, querido, quantas pessoas vão estar aqui nesse dia, se você divulgar isso 60 dias. Irmãos, não cabe aqui dentro, eu faço um desafio com você, não cabe.
Porque vai ser 10 vezes mais do que para a escola as pessoas que vão chegar. Porque, irmãos, as pessoas querem ver os sinais. As pessoas querem ver as coisas. Mas Jesus não é um Deus de coisas, irmãos. Jesus, Ele é um Deus de presença. Amém? Então, esse é as multidões. E a gente tem um outro aí que são os fariseus. O que é fariseus, pastor? Fariseus eram a lei daquele tempo. Fariseu era a religião. Diz a Bíblia assim, João capítulo 12, verso 10. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos por causa dele deixavam os judeus e criam em Jesus. Sabe quem que é os fariseus? Sabe quem que é os principais sacerdotes? Aquele que quer matar o que Deus está levantando. Ah, meu Deus. Irmãos, escuta isso, olha aqui para mim. Lázaro tinha acabado de ressuscitar e já queriam matar ele de novo. Tinha poucos dias que o homem tinha acontecido aquele milagre. Tinha poucos dias que ele tinha ressuscitado e já queriam matar o homem de novo. Os principais sacerdotes disseram: não, vamos matar o que Deus está fazendo. Sabe o que é os principais sacerdotes? Ou seja, os fariseus daquela época, foi eles que crucificaram a Jesus, os fariseus, que levaram, induziram o povo a fazer isso. A religião, irmãos. O que é farisaísmo? Religiosidade. Aqueles que não sou eu que estou falando, que Jesus, o nosso Senhor, falou, eles são como sepulcros caiados. O que é isso? Eles olham por fora bonito, eles olham por fora, tem pompa, tem uma boa roupagem, falam bonito, tem estudo, mas por dentro eles fedem como podre. Sabe por quê? Porque não tem a presença do meu Pai. Jesus já dizia isso. Jesus na terra dizia isso, que a lei da época, que os fariseus da época eram assim, dessa forma. Foi esse tipo de coisa que, por exemplo, levou muitas pessoas a se desviarem do evangelho naquela época. O que acontece também hoje. Foi coisas desse tipo que levaram Zaqueu, por exemplo, a se tornar um publicano. Zaqueu era um homem de Deus, sabia disso? Que Zaqueu era um homem temente a Deus, que amava ao Senhor. Zaqueu era um homem inteligente, íntegro e santo, sabia? Mas por ele não conseguir se mover no meio da religiosidade daquela época, porque ele não conseguia, sabe, adorar a Deus como ele aprendeu na sua casa, com seus avós, com seus pais, porque ele era um judeu assim nato, circuncidado, que cumpria os mandamentos, que, sabe, celebrava Páscoa, que tinha todo o entendimento do Deus de Israel. E Zaqueu viu que estava tudo corrompido nos seus dias, e ele falou: não vou colaborar com isso não. Aí ele pulou para o lado de lá. Ele veio contra os fariseus, contra o próprio povo judeu, porque ele foi trabalhar para o Império Romano. Ele virou um cobrador de impostos, para cobrar impostos do seu próprio povo. Sabe por quê? Revoltado com aquilo que estava acontecendo. E por isso que quando Jesus passa lá, Jesus olha para ele e diz: desce daí, cara, sai dessa árvore aí, tu tem cara de mal, tem fama de pilantra, tem fama de ladrão, seu coração está amargurado, mas você não é o que dizem que você é, mas você não é o ladrão que você mesmo pensa que é, você não é isso aí que você está querendo ser. Você é meu filho, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E ali o Senhor trouxe de volta a salvação na vida de Zaqueu. Ele posicionou Zaqueu novamente, alinhou Zaqueu, que Zaqueu foi, se arrependeu dos seus pecados, não só se arrependeu, ele devolveu aquilo que tinha roubado. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente pega e se arrepende de algo que fazia.
Aí eu roubava, não vou roubar mais, mas aqueles que eu já roubei agora, eles ficam com prejuízo para lá. E não foi assim que aconteceu com Zaqueu, não. Zaqueu, ele se arrependeu, e quando ele disse assim: e eu resolvo restituir os pobres, restituir aqueles que eu roubei 4 vezes mais, aí o Senhor falou: hoje houve salvação nessa casa. E sabe, irmãos, a história diz que ele deixou de ser um publicano, que ele largou a coletoria de impostos. Ele não virou um cobrador de impostos honesto, ele largou a coletoria de impostos para voltar a exercer o seu chamado no Senhor. Você sabia disso? Essa é a história, querido. Então, é por isso que eu estou falando para você, que esse era o farisaísmo da época, aqueles que queriam matar aquilo que Deus estava fazendo. Então hoje, querido, o que é a religiosidade hoje? É quando nós somos usados, querido, para ir contra aquilo que o Senhor está levantando. Nós falamos um pouco disso também na semana passada. É quando nós somos usados, querido, para se opor a um ministério que está se levantando, se opor a alguém que Deus está verdadeiramente usando. É isso que os fariseus queriam fazer com Lázaro. Lázaro morreu, Jesus foi lá e ressuscitou ele. Lázaro é um projeto de Deus. Agora eles querem matar aquilo que Deus levantou. E nós temos que entender, querido, aquilo que Deus está levantando, aquilo que Deus está permitindo se levantar, aquilo que Deus está permitindo se erguer, aquilo que Deus está permitindo vir à luz, para que a gente não possa se opor a isso, tentar derrubar isso, destruir isso. Para isso que precisamos de entendimento, de alinhamento. E por isso que eu falo para você, por isso que eu sempre digo, te conecta. Por quê? Porque não é fácil, irmão. Para mim não é fácil, para você não é fácil. A gente entender o que vem de Deus, quando vem de Deus, como é. Está entendendo? Então, esses aqui eram os fariseus, que queriam matar aquilo que Deus estava levantando. Agora eu quero falar para você dos 3 irmãos, para que a gente possa entender um pouco melhor. Primeiro deles, Marta. E a palavra diz assim, vamos voltar lá. João 12, verso 2. Deram ali uma ceia. Marta servia. Mais uma vez, Marta servia. Ô mulher que serve. Agora, querido, eu quero que você entenda comigo, coloque sua mente para funcionar. Servir é bom ou é ruim? É bom ou é ruim servir? É ótimo. É ótimo. Servir com entendimento. E é onde a gente entra mais uma vez, querido, que servir sem entendimento é ativismo. Trabalhar para Deus sem edificar o reino é ativismo. Pastor, mas trabalhar para Deus, consequentemente nós não estamos edificando o reino? Não. Você pode trabalhar para Deus, está fazendo alguma coisa em nome de Deus, mas se você olhar os frutos e fizer um levantamento daquilo, você vai ver que não está edificando, querido, o corpo de Cristo. Tem coisas que são levantadas em nome de Deus, irmãos, e que geram mais problema, confusão, dificuldade, divisão, do que qualquer outra coisa. Então, onde eu pergunto para você, sabe, eu quero falar aqui um pouquinho de Marta, para que a gente entenda, quantos de nós somos Marta? Marta é o tipo de pessoa, querido, que trabalha, mas é aquilo que eu estou te falando, no momento em que ela chega, e ela está no seu trabalho, mas no local, no ambiente que ela está trabalhando, se apresentou Yeshua, o Rei da Glória. Irmãos, todo o trabalho tem que ser parado, tudo que estamos fazendo tem que ser deixado para se prostrar diante dele. Não adianta eu ser um trabalhador
do reino, querido, que só trabalho, só faço, mas não entendo nada de adoração e de intimidade. Está entendendo? Você lembra lá de Lucas 10, 42, que fala justamente de quando Jesus chegou a primeira vez na casa de Marta, Maria e Lázaro. Lembra disso? Que diz ali que Jesus chegou lá e Marta estava trabalhando e ocupada com muitas coisas. E lá ela ia, e lá ela arrumava, e lá ela fazia. Sabe por quê? Porque Jesus nunca andou sozinho. Então ele chegou ali com os seus discípulos. Então, na verdade, agora, aquela casa, escuta o que eu vou falar, aquela casa tinha que suprir toalhas para que eles tomassem banho, tinha que suprir almoço para que no mínimo 13 homens, no mínimo, comessem. Aquela casa tinha que suprir lençóis, camas, para que no mínimo 13 homens fossem dormir. Mas sabe o que acontece? Aí que Marta, que já gostava de um trabalho, fica louca. Agora eu tenho que trabalhar dobrado. Essa é a lógica humana, irmãos. Isso não está errado até certo ponto. Eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque senão Jesus vem na minha casa e não come. Senão Jesus vem na minha casa e vai dormir mal dormido, vai passar mal a noite. Senão Jesus vem na minha casa e vai sair daqui falando mal de mim. E mulher é bem assim, irmãos. Chega alguém, fica desesperada, preocupada em casa. Só que Marta também era mulher, também era dona de casa. Eu vou falar para você, Marta, Maria, não era preguiçosa. Maria, irmã de Marta, trabalhava junto com ela e dividia junto com ela toda os afazeres da casa. Só que ela tinha um entendimento, querido, que aonde Jesus chega, todos os afazeres vão ficar para depois, até que Ele me libere para fazer o que precisa ser feito. Está entendendo isso? E é isso, exatamente isso que se chama de um sistema. O que é um sistema, querido? A gente fala, a gente vai contra um sistema. A vida precisa de sistemas para que possa trabalhar, para que possa funcionar. Aí a gente entra numa crise. Mas, irmãos, tudo funciona dentro de um sistema. Até os planetas, as galáxias estão dentro de um sistema. O sistema solar, não é isso? Tudo está dentro de um sistema. Até o nosso corpo, ele funciona em sistemas. Sistema respiratório, sistema sanguíneo. Se tirar isso de um sistema, de uma ordem, de uma organização, complica tudo e a pessoa vai a óbito, ela morre. Tudo tem um sistema. A minha vida tem um sistema. O que é sistema, pastor? Uma rotina. Ou cada dia da sua vida é totalmente diferente um do outro. Eu duvido que existe alguém que vive assim. Pastor, minha vida todo dia é diferente um dia do outro. Cada dia eu acordo num horário, faço uma coisa diferente e vou. Não é assim. Nós temos um sistema. Nós temos uma rotina. Geralmente vamos dormir mais ou menos tal hora. Geralmente acordamos mais ou menos tal hora. Geralmente almoçamos mais ou menos tal hora. Geralmente vamos para a igreja tais dias, em tais horários. Geralmente nós vamos trabalhar a tal hora, saímos tal hora. Não é assim? Geralmente vamos buscar o filho na escola assim, vamos fazer assado. Isso não é o problema. O problema, querido, é Jesus entrar no nosso sistema e nós continuarmos com toda a nossa rotina sem que Ele mude nada em nossas vidas. Esse é o problema. Porque eu quero te dizer, querido, que todo lugar que Jesus entra, algo vai ser desestabelecido para que o governo do Espírito seja estabelecido. Aonde Jesus entra, Ele governa. Jesus não entra em lugar nenhum, querido, para ser espectador. Jesus não entra em lugar nenhum para sentar, irmãos, e ficar observando. Todo lugar que Jesus entra é para ser governo. Então, quando Jesus entra no meu sistema, eu tenho que retroceder o meu sistema para que o sistema dele, o governo dele, seja aquilo que é válido na minha vida. Então, se é Jesus que governa a minha vida, eu não posso mais dizer, não, só faço isso. Você pode até dizer assim, olha, segunda-feira era o meu dia certo, tal hora de jogar bola, é toda segunda.
Mas Jesus entrou agora e falou assim: agora nesse dia, toda segunda nesse horário, você vai visitar um enfermo. Mas e a bola? A bola ficou para outra vez, irmão, para outro dia, se tiver. Ah, não, mas isso eu não abro mão. Todo mundo, querido, que diz que não abre mão de alguma coisa, não sabe o que está dizendo. Você não serve a Jesus, você serve ao seu eu. Você serve ao governo da sua alma e não ao governo do Senhor Jesus. Eu não posso dizer, querido, eu não deixo disso. Não, isso é sagrado para mim. Sagrado é ouvir a voz do Senhor. Não, isso eu não faço de jeito nenhum. Faz sim. Se é Cristo que te governa, você faz. Isso nem que eu morra, então você vai morrer. Ou você vai fazer ou você vai morrer. Porque se é Cristo que governa, Ele vai te matar se você não fizer. Porque todo lugar, querido, que o Senhor governa, é Ele que governa. Não tem isso, eu não vou, eu não faço, eu não perdoo, eu não digo, eu não arredo o pé. Você arreda sim. Porque é Ele que governa. Então assim, o entendimento é que todo sistema em que Jesus entra, existe num primeiro momento uma desorganização. Sabe, aquele sistema entra em desordem até que venha se reorganizar novamente, entende? Ele entra e vai quebrar conceitos, paradigmas, horário, tempo. Ele vai organizar a sua vida do jeito dele, não da sua, não do jeito seu. Ele organiza e você só cumpre. E dali um tempo que você estava acostumando com aquilo, assim ficou bom, assim dá para ir, Jesus. Aí ele fala: vamos dar mais uma mexida nisso agora. Vamos bagunçar esse sistema seu e reorganizar ele de novo. Sabe qual que era o problema de Marta, irmãos? Ela trabalhava muito. E Maria trabalhava com ela. Maria estava ali lavando louça, arrumando casa, tudo. Ou seja, eles tinham um sistema. Eles tinham uma forma correta, horários, uma rotina de trabalho. Mas quando Jesus entrou, Maria entendeu isso. E Maria falou: aonde Jesus entra, a gente para adorá-lo e para servi-lo. E Marta não entendeu. Marta continuou a fazer tudo o que ela sempre fez, sendo que Jesus estava na sua casa. Aí está o problema. Aquela casa representa a sua vida. Se Jesus entra na sua vida e você continua a ser quem você sempre foi, você está com um problema muito sério. Se Jesus entra na sua vida e você continua com seus mesmos horários, com a sua mesma rotina, com as suas mesmas crenças, você está com um problema muito sério, muito sério. Porque Jesus entrou na sua rotina, querida, Ele vai bagunçar a sua vida, até que você esteja de acordo com aquilo que Ele quer que você esteja. Está entendendo? Então, essa é Marta. Então talvez, querido, nós aqui, sabe, tenham Martas no nosso meio. E Marta ainda vai lá reclamar: Jesus, o senhor não está percebendo? Olha o tanto de louça que tem para lavar, o tanto de comida que tem para fazer, a casa para arrumar. Essa mulher aí, essa minha irmã, só fica no teu pé aí, conversando, ouvindo. E não manda ela vir me ajudar. Ele falou: não. Ele falou assim: Marta, Marta, você está agitada com muitas coisas, mas uma única só é necessária. Uma única coisa é mais importante. E ela, Maria, escolheu a melhor parte. Então, irmãos, trabalhar é muito bom, mas nós temos que trabalhar, mas saber, irmãos, todo dia dá um cheiro nele. A gente tem que saber todo dia um momento de parar, entendeu? Para sentir o cheiro, para ouvir a voz de Jesus. A gente tem que saber o tempo, querido, a gente parar de fazer e deixar Ele fazer em nós. E transformar o nosso casamento, o nosso entendimento, gerar frutos, né? O fruto do Espírito que diz Gálatas no nosso ser. Nós precisamos disso. Deixa eu correr aqui para terminar com você. Essa é Marta. Agora, a gente tem Lázaro. Sabe quem que é o Lázaro? Lázaro é aquele que foi ressuscitado por Cristo, aleluia. Lázaro é aquele que teve uma profunda experiência com Deus. Ele morreu para si mesmo, mas ele ressuscitou. Lázaro é íntimo de Jesus e um grande testemunho nas suas mãos. Sabe por que os fariseus queriam matar a Lázaro? Porque através dele, da sua vida,
do seu testemunho, muitos judeus estavam se convertendo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Esse aqui era o tempo que pessoas estavam se convertendo mais pelo testemunho de Lázaro do que pelas palavras de Cristo. Eu fui ler sobre isso e a história me dá esses dados. Você está entendendo? Muitos judeus, vendo um outro judeu, Lázaro, e sabendo de tudo que aconteceu com ele, falam, não, esse é Lázaro que morreu. E eles viram, eu vi Lázaro morto, eu vi cheirar mal, nós o sepultamos, ele vive. Então ele era um testemunho de Jesus vivo, um testemunho vivo. E por causa dele, muitos estavam se convertendo. E por causa dele, multidões de judeus passavam a ser cristãos. E por causa dele, os fariseus disseram, a gente tem que matar não só Jesus, mas esse Lázaro tem que ir antes dele. Porque agora, Lázaro para nós se tornou mais perigoso do que o próprio Cristo. Você está entendendo isso? Você está entendendo, querido, que vão ter pessoas no nosso meio que a religião vai falar para ele, tem que matar esse cara. Tem que matar esse cara, tem que dar um jeito nesse cara, porque esse cara, ele é um testemunho vivo. Sabe, irmãos, então se quiserem te matar, às vezes, quem sabe você seja um Lázaro, não fique preocupado com isso. Mas esses também estão no meio da igreja. Lázaros. Pessoas que morreram para si mesmo e ressuscitaram com Cristo. Pessoas que morreram para suas vaidades, para os seus eus. Pessoas que deixaram, sabe, os seus sonhos de lado para viver os sonhos de Cristo. Para se entregarem, sabe, totalmente ao Evangelho do Senhor Jesus. E que estão sendo testemunhos vivos. E por causa daquilo que eles fazem, daquilo que eles falam, por causa daquilo que eles são, muitas pessoas estão vindo até Jesus. Quem sabe, querido, eu acho que no meio dessa mesa aqui, Lázaro é uma boa opção. Testemunho vivo. Aleluia. Glória a Jesus. E Maria, para encerrar. Maria é aquela que está mergulhada na unção. Uma verdadeira adoradora que não importa mais com nada que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que Maria aparece na palavra, ela só está em um lugar. Aos pés de Jesus. Jesus, a Bíblia fala 3 vezes a respeito de Maria. Quando Jesus foi na sua casa e ela estava reclinada aos pés. Quando Lázaro morreu e Jesus chega e ela está reclinada aos pés. Agora, quando Jesus está na mesa e ela está reclinada aos pés. Alguém que entende o seu lugar, irmãos, que o seu lugar não é no púlpito, que seu lugar não é na capa do CD, que seu lugar, querido, sabe, você pode também estar nesses lugares. Mas só vai em algum lugar, querido, quem encontrar primeiro o pé do Cristo. Você só vai ter um lugar na terra, irmãos, quando você tiver um lugar no céu. Você só vai ser reconhecido na terra quando antes você for reconhecido pelos céus. E só um homem que encontra os pés de Cristo, os pés do remidor, pode ser reconhecido. Sabe, Maria é alguém, escuta isso. Que ela pegou é como se fosse uma garrafa, como se fosse um jarro de alabastro. Alabastro era um tipo de gesso, era um tipo de mármore, alabastro. Caríssimo, muito caro. E o perfume era o nardo. Um dos perfumes mais caros que a Bíblia diz é o nardo, que era uma especiaria que vinha das Índias, das montanhas das Índias orientais. E que custava, irmãos, 300 denários, ou seja, um ano de trabalho custava aquele perfume. Você pode contabilizar, você pegar o seu salário de um ano e multiplica por 12. Pega o seu salário mensal, 13º e férias, multiplica e vê quanto valia aquilo que ela estava entregando a Deus. Fora o vaso, só o perfume custava 300 denários.
Aquele vaso de alabastro que vinha o perfume, ele era lacrado. Para que fosse liberado o perfume não tinha tampa, tinha que ser quebrado o jarro para que o perfume saísse. Aí sabe o que essa mulher faz? Chega ali, quebra esse perfume, derrama aos pés de Jesus e pega os seus cabelos e começa a enxugar, porque ela começa a chorar. Irmãos, Deus. Você sabe o que é cabelo? O que o cabelo representa? O cabelo de uma mulher representa o que na palavra? O que representa o cabelo de uma mulher? A honra. O cabelo da mulher, querido, é representação de uma cobertura de um véu, mas é a honra da mulher. Na verdade, irmãos, o cabelo é a honra do seu marido. O cabelo da mulher é representação de honra. Por isso que dizia que a mulher não podia raspar a cabeça, por quê? Porque para ela não andar com a cabeça coberta pelo véu, ela tinha que deixar coberta pelo seu cabelo. A cabeça tinha que ser coberta pelos cabelos. Porque era a honra do seu marido. E essa mulher aqui, que não tem maridos, o cabelo passa a ser a honra do próprio Senhor, a honra do próprio Deus. E ela pega a sua honra ali e entrega a Jesus. Ela está ali lavando a Jesus. Ela está ali chorando, limpando ali os seus pés com os seus cabelos. Ela está pegando um perfume e está fazendo, sabe o que? Banhando o corpo de Cristo. Ou seja, está ungindo o corpo para a sepultura. Porque esse era o costume dos judeus. Ela já entendia que Jesus estava prestes a morrer, porque ele já tinha falado isso muitas vezes. E ela estava sepultando, estava ungindo o seu corpo para a sepultura. E entregando a ele honra, porque ele era digno de receber toda a honra e toda a glória. Sabe, Jesus entende, querido, assim, profundamente o que ela está fazendo. Irmão, Jesus ficou altamente tocado quando viu aquilo. Por isso que Judas chega lá, mas podia, ele não podia não. Só essa mulher entende quem sou eu. De todos vocês aqui, essa mulher entende que eu sou o Senhor dos senhores. Ela está preparando o meu corpo para a sepultura e ela está entregando a minha honra que eu sou digno de receber. Aí aquela mulher, escuta, que representa adoração para nós. E no meio da igreja existem adoradores genuínos. Como é que eu adoro a Deus? Como é que eu adoro a Deus, pastor? Com o meu serviço? Também. Mas olha só, Maria adorou a Deus com a sua honra. Maria adorou a Deus com a sua atitude. Foi lá e fez. E Maria adorou a Deus com os seus recursos. Não existe um adorador, irmãos, que não mobiliza recursos no reino de Deus. Se a sua adoração, querido, eu sou adorador, faço tudo, só que, sabe, meu recurso ainda nunca deu, pastor, qualquer dia vai dar. É mentira, irmão, você não adora. Todo adorador verdadeiramente genuíno do Senhor, querido, disponibiliza o seu tempo, o seu corpo, o seu coração, os seus recursos na obra do reino. Disponibiliza a sua vida para ver aquilo acontecendo. Pega aquilo que tem e envolve no projeto de Deus, porque sabe que os projetos de Deus terão que vir antes dos seus próprios projetos. É como você vê a palavra, né, em Ageu, se não me engano, que a casa de Deus estava em ruínas. E o Senhor dizia assim, olha, cada um aqui corre para socorrer os seus próprios bens, seus próprios negócios, a sua própria família, a sua própria casa. Enquanto a minha casa, enquanto o templo, o lugar de adoração está em ruínas. Por causa disso, não é o diabo, irmão. Por causa disso, não é o devorador. Ah não, pastor, não. O Senhor diz assim, por causa disso, eu estou assoprando o recurso deles. Quando eles ganham e ajuntam um recurso, eu com um sopro, o dissipo. Deus? É, Deus. E o povo dizia, mas Senhor, por que o Senhor faz isso?
Por que a gente recebe, põe num saco, guarda, e quando a gente vai buscar no saco, parece que o saco é furado. Aquilo que a gente botou ali desapareceu. Aí o Senhor falou: porque vocês correm para os seus próprios negócios, seus próprios projetos, suas próprias casas, e o lugar de adoração permanece em ruínas. Por isso que a terra não dá o seu fruto. Por isso que os céus não liberam chuvas. Ah, Deus. Aí o povo, gente, vamos reunir aqui, gente, vamos reunir. Reuniram o povo, se arrependeram diante do Senhor, rasgaram suas vestes, colocaram panos de saco, cinza sobre a cabeça. Gente, trazem os recursos, esqueçam dos seus projetos, vamos construir a casa de Deus. E o templo começou a ser edificado, e o local começou a ser edificado, e o Senhor se alegrou com aquilo, e diz: a partir de agora, haverá chuva sobre a terra. A partir de agora a terra produzirá. A honra da segunda casa será maior do que a primeira. E eu vou abençoar o meu povo, porque eu sou o Deus de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, para a gente terminar. Muitas vezes, querido, nós achamos que estamos na mão do diabo. Ah, pastor, estou aqui na luta. Ah, estou não sei o quê. Ah, na tentação. Ah, não sei o quê, no estreito, não sei o quê lá. Irmãos, é Deus. É Deus cuidando de você, fazendo você aprender algumas coisas. Sabe o que eu digo para as pessoas? Dizem assim: ah, pastor, o diabo está tocando nas minhas coisas, está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu digo: olha, irmãos, o diabo, ele não toca em nada do que é meu. O diabo não toca nos meus filhos, irmão. O diabo não toca no meu casamento, na minha esposa. O diabo não toca nos meus recursos. Não toca. Sabe por quê? Porque eu não tenho recursos, não tenho esposa, não tenho filhos. Tudo isso eu já entreguei para Jesus. E aquilo que é de Deus, é Ele quem cuida. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu tenho pai. E o meu pai, o Senhor, dono de todas as coisas, Ele não deixa que o diabo fique tocando na minha vida. A não ser, irmãos, que eu dê brecha, esteja em pecados. Mas quando eu não estou em brechas, não tem pecados, eu estou passando uma luta, eu sei que é o meu pai me ensinando. O meu pai me corrigindo, o meu pai me direcionando. Então, querido, você tem pai. E é o seu pai quem te guia, é o seu pai que te direciona. Basta apenas você aprender como lidar. Então Maria é essa mulher. Maria é essa mulher que durante sempre, em toda a palavra, quando aparece, ela está aos pés de Jesus. É uma mulher que vem para adorá-lo, não somente com o seu serviço. Ela vem trazer a Jesus o seu serviço. Ela vem trazer a sua honra. E ela vem trazer o seu recurso. Entendendo aquilo que Deus estava fazendo. Amém? Eu queria que você entendesse isso comigo. Fique de pé, por favor, vamos orar.